Esse som te traz alguma nostalgia? E esse outro? Se você sempre curtiu games de corrida, certamente teve alguma ligação com a franquia Test Drive, não é mesmo? Conhecida por corridas frenéticas, diversão com imersão na velocidade e gráficos nem tão bons assim, é uma franquia que nós temos aí vários carros interessantes e uma variedade de pistas bem legais, né? Mas o fato é que Test Drive ganhou um espaço no coração dos gamers durante sua primeira era, ali no PlayStation 1, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse game que marcou vários gamers e eu me incluo nisso, inclusive. Lançado originalmente em 31 de outubro de 1999, pois é, lá se vão 25 anos. O sexto game da franquia tinha distribuição da Infogrames e a Cryo Interactive. E um legado interessante até então, porque Test Drive 5, seu antecessor, se tornou um dos queridinhos da galera. Tinha uma jogabilidade um pouco mais aprimorada se comparado ao quarto game da franquia. Os carros eram mais permissivos, a velocidade se mantinha em foco e também obrigava o jogador a ficar esperto com os NPCs que surgiam na tela, né? Tão rápidos quanto o cenário que vinha carregando, conforme fôssemos avançando pelo traçado, né? Inclusive, Test Drive 5 foi por bastante tempo o game de corrida que eu mais curtia no PlayStation 1. É claro que naquele tempo eu jogava Gran Turismo 2 e adorava seus gráficos incríveis. Também a diversão que o Need for Speed Hot Pursuit, né, o Need for Speed 3, ele proporcionava também essas mesmas sensações. Mas você estar diante de um game que priorizava uma diversão interessante, com boas risadas entre os amigos, né? Bons tempos, inclusive, por conta das batidas incríveis que aconteciam ali no tráfico do game, né? Era algo realmente único.
polícia não chegava a ser tão implacável como no Driver 2, que é outro clássico da Infogrames. Mas quando chegava perto de ti, era facilmente parado e a sua corrida era atrapalhada com êxito, né? Em alguns momentos era extremamente chato, porém a gente acostumava, né, e já aprendia a dar uma driblada nessa polícia, né? A trilha sonora é considerada uma das melhores da franquia, pois assim como vários games nos apresentaram bandas, Test Drive 6 também fez esse favor, e trouxe alguns nomes conhecidos, como a banda de metal industrial Fear Factory, né? Fazendo uma versão da música Cars do cantor Gary Numan. Inclusive, essa música, originalmente feita em 1979, foi a primeira a ter apenas um teclado comandando tudo, ou seja, foi a primeira vez que um músico pegou um teclado e conseguiu emular uma banda dentro de uma música, fazendo com que vários produtores e gravadoras não precisassem mais contratar bandas de 5, 6, 8 integrantes, já que um teclado poderia fazer tudo isso, né? E essa música Cars ganhou essa versão do Fear Factory, que é mais pesada, possui guitarras, bateria, né? E o próprio Gary Numan aparece junto com a banda no início do game, pois aquele videozinho que a gente acaba assistindo antes, né, aquela intro, é o videoclipe da música feita junto ao Fear Factory. Voltando para o Test Drive 6, ele precisava mostrar algo diferente. Não era como se o jogador naquele momento obrigasse a produtora a fazer algo totalmente único, né? Porém, era preciso prender o fã de games de corrida com algum diferencial. E foi dessa forma que novamente alteraram a handling. E agora os carros se comportavam ainda mais soltos, dando uma sensação de ter um super esportivo muito leve e uma velocidade ainda maior nas curvas, né? Era como se você pegasse um Gran Turismo 2 e aumentasse sua velocidade em 2, 3, 4 vezes mais, e assim muita coisa ficava descontrolada e caótica, né? E acabava acontecendo também momentos bem engraçados. Mas era exatamente isso que fazia com que a franquia funcionasse, ser diferente. Não era algo tão repetitivo, mas confesso que esperava mais aprimoramento nesse aspecto. Porém, com as limitações da época, era preciso fazer algo mais consciente e também entregar um misto competitivo, né? Para que outras franquias não pegassem o seu público, né? Então, de forma geral, estava tudo bem. As pistas, novamente trabalhadas, com muitos detalhes, eram outro charme daquela época, pois enquanto o Gran Turismo apostava em circuito misto, Need for Speed e a franquia Test Drive buscavam cenários alternativos, como montanhas, rodovias e também algumas cidades famosas, né? O que acabava deixando para nós gamers uma imersão ainda mais realista, né? Já que você estava correndo numa rua, não apenas em um circuito, então era uma coisa diferente, né? No geral, Test Drive 6 trouxe uma dinâmica interessante e diferente do seu antecessor, e manteve o legado de um ótimo game para se divertir com os amigos ou apenas para você jogar solo, né?
e tentar ganhar os campeonatos e também fazer os upgrades e buscar um tipo de velocidade diferente comparado aos outros games da época, né? E realmente, Test Drive 6 marcou muitas pessoas. Para mim, em especial, marcou bastante o começo dos anos 2000, o começo do PlayStation 2, quando estavam surgindo vários games, né? O pessoal ainda curtindo games de PlayStation 1. Mas o fato é que Test Drive 6 conseguiu, né, ser um dos games mais famosos de sua época e conseguiu superar Test Drive 5, se consolidando. E é isso aí, galera. De tempos em tempos vamos trazer vídeos assim, com uma certa edição e também algumas curiosidades sobre alguns games clássicos, né? E claro, as nossas gameplays aí irão continuar, né? Mas eu espero aí que vocês apoiem o nosso projeto para que nós tenhamos cada vez mais vídeos e cada vez mais apoio, né? Afinal, é muito interessante você poder compartilhar, né, um game que você curte com outras pessoas. Então, fica aí, né, para você que já conhecia a franquia ou ainda não conhece, não jogou esse game. É um dos melhores games do PlayStation 1 relacionado a corrida e velocidade. E nada mais justo aí que trazer ele aqui, né, um episódio especial. Mas é isso, galera. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.